Mas deixa eu pegar esse gancho que você disse aí. A gente, né, com essa, seria o nosso currículo aí, a gente tem algum tempo de estrada, É provocativo então, para você trazer isso. Quando a gente tem tempo de estrada, a gente acaba memorizando alguns números, né? O Ailton, por exemplo, acabou de citar aí, né, população, né, e números de automóveis, né, em função dos anos. Eu começaria dizendo o seguinte: a cidade de São Paulo tem 17 mil quilômetros de ruas e avenidas. De 17 mil quilômetros, os ônibus circulam em 5 mil quilômetros, acredite você. E nós temos apenas 500 quilômetros de faixas exclusivas e 150 quilômetros de corredores exclusivos. Então, veja só, o Ailton fez menção à rede de metrô, que tem um papel fundamental, né, no deslocamento de 4 milhões, né, de 5 milhões de pessoas por dia. E nós temos que administrar, na cidade de São Paulo, 14 mil ônibus que circulam diariamente, que transportam 6 milhões de pessoas, que realizam 9 milhões de viagens diariamente. E, infelizmente, o espaço viário que é destinado ao transporte coletivo por ônibus é praticamente insignificante. Veja só. O sistema mais bem avaliado pela população da cidade de São Paulo é o chamado Expresso Tiradentes, que liga, né, o Parque Dom Pedro ao Ipiranga, né? São 8 quilômetros, com 6 estações, né, e é o único BRT que nós temos na cidade de São Paulo. Né? Ou seja, ele tem faixa de domínio própria, ele não disputa o espaço com automóvel, com ninguém, ele circula e tal. Quando você faz uma pesquisa de satisfação, né, do usuário, é o sistema mais bem avaliado que nós temos em São Paulo. Por incrível que pareça, as pessoas avaliam, inclusive melhor do que o serviço que é prestado pelo metrô, que é um serviço diferenciado em termos de qualidade, pelas mesmas razões. Ele opera em faixa exclusiva, ele não sofre interferência, ele não tem semáforo, ele não tem buraco na via, não tem valeta, não tem lombada, não tem nada. Ele tem exatamente, né, a sua faixa de domínio onde ele atua. Então, infelizmente, a gente não tem assistido nas últimas administrações, né, governantes, particularmente no caso de São Paulo, prefeitos, que tenham dado o devido tratamento a essa questão, né? Corredores, o último que nós tivemos foi na administração do Haddad, foi o da Berrini. Acho que não tem mais do que 4 quilômetros. Nós estamos falando disso, 4, 5 quilômetros. Quando essa atual administração assumiu, prometeu 72 quilômetros de corredores. Nós recebemos essa notícia como uma coisa diferenciada. Pelo amor de Deus, agora nós vamos ter condição de começar a oferecer transporte com mínimo de qualidade para a população, que não quer coisas sofisticadas. A população quer confiabilidade, quer regularidade e quer segurança. E as empresas têm condição de oferecer isso? Tem condição, mas nós não temos a condição de circular, certo? Né, com esses atributos, atender a esses atributos, disputando o espaço com a moto, com o carro, com a bicicleta que surge agora, com o VUC que faz entrega na cidade, e os ônibus disputando espaço e carregando, certo? 6 milhões de pessoas, né? Veja só, se você somar tudo que transporta o metrô com tudo que transporta a CPTM, né, os ônibus diariamente transportam mais do que a soma. Eu não estou querendo fazer comparação, não faz o menor sentido fazer tipo de comparação disso aí. O importante é dizer que cada um tem o seu papel nessa matriz de deslocamento, né, e nós precisaríamos de ter uma rede de metrô México, Ailton sabe muito mais do que eu desses dados. A cidade do México e São Paulo começaram seus sistemas de metrô mais ou menos na mesma época, final da década de 60 68. E tal. 68, para ser mais preciso. Hoje o México tem 300 e tantos quilômetros de metrô. 90? Nós temos 90. Teve que comparar, considerar que temos também 130 quilômetros da CPTM, né? Mas o metrô sozinho é 90. Haveria, eu julgo os senhores como os pensadores, porque não basta nós colocarmos as mazelas, porque elas estão postas. Qual seria, em termos de planejamento, a médio, eu não digo curto, a médio e longo prazo, para que a cidade se comporte de uma forma arejada e ela consegue cumprir a sua finalidade, que é o deslocamento, e porque cada vez mais
A população será mais urbana, cada vez mais nós procuramos mobilidade, embora tenha alterado com o home office, que é um outro conceito de trabalho, mas isso é um percentual mínimo. O deslocamento ainda vai existir por muito tempo. Os senhores conseguem enxergar, e até mesmo uma forma de contribuir, quais seriam os primeiros caminhos a médio e a longo prazo, com planejamento e até um desafio, porque esse nosso papo, ele irá se desdobrar em outros, porque eu penso que essa é a nossa proposta, indicar aquilo que nós enxergamos como possível e a grande tendência. Posso passar na frente do Ailton? Eu ia pedir para começar na tua frente. Eu ia passar. Agora eu falo primeiro. Eu sou mais velho, você tem que arbitrar. Você vê o que você provoca? Ele quer sentar na cadeirinha. Você levanta a questão que os dois querem... Eu sou mais velho. Tem que ter uma oportunidade. Não, mais velho aqui sou eu. Mais velho aqui sou eu. Mas segundo sou eu. Ele é o caçula da mesa. Mas deixa eu falar antes que... Vamos lá. A solução começa pelo urbano. Se eu tenho 90 quilômetros de metrô, em breve terei mais 40 ou 50, mais os 130 da CPTM, eu estou falando de no mínimo quase 300 quilômetros, uma cidade tem 1.500 quilômetros quadrados. Se eu pegar esses 300 quilômetros, que 220 já estão hoje operando, mais o que eu devo ter facilmente em 10 anos, mais 80, eu estou dizendo que eu tenho 300 quilômetros, mais os corredores de ônibus, tanto os municipais como os intermunicipais, que precisam estar construídos na cidade no máximo em 10 anos, e aí eu preciso adensar isso aqui. Moradia, comércio, serviço, não é para construir lá na Casa do Chapéu, é para construir mais próximo possível. A área central é vazia. Se você pegar da Estação da Luz até Paraíso, se você pegar do Tatuapé até Santa Cecília, eu tenho um raio menor que 10 quilômetros. Isso é possível, Ailton? Isso é desejável, possível, está à mão. Eu preciso, antes... Do que depende isso? Bom, primeiro de um compromisso político, de prefeitos. A cidade de São Paulo é uma parte do problema, mas a outra parte do problema está na região metropolitana. Então, envolve o governador, não todos os 39 prefeitos, mas pelo menos uma meia dúzia. Você colocaria o ABC, já que nós estamos aqui no ABC? Óbvio. É um tremendo polo de geração e atração de viagem. Evidente. O ABC está a 15 quilômetros da Praça da Sé, em linha reta. Né? Então, eu tenho que pegar a malha que eu já tenho, pneus e trilhos, ver o futuro, adensar, criar lei de uso do solo que facilite moradia, comércio, serviços em cima disso. Aí vamos expandir, mas eu tenho que ocupar, tenho que maximizar o uso desse entorno. Se nós fizermos isso, eu reloco mais de 1 milhão de pessoas só nos corredores que hoje já estão operando. E se eu der um horizonte para essas pessoas, que eu vou construir, além disso, as linhas 6 do metrô, a linha 19 do metrô, a linha 10, 11, 12, a 10 que vem para cá, para o ABC, né? Que é a linha mais velha do país, a Santos Jundiaí. Aliás, eu fui usuário dela quando estava na Escola de Engenharia Mauá. Se fizermos isso e dermos a qualidade que o Francisco falou, eu tenho que ter confiabilidade, o tempo de espera e viagem, tenho que ter segurança, tenho que ter conforto. Não dá para andar, seja qual for o sistema, eu e mais 10 em pé por metro quadrado. Isso além de desumano, é burro. Eu estou expulsando o cidadão. É no máximo 4 a 5 pessoas em pé por metro quadrado. Tenho que buscar isso. Isso tem que ser meta dos empresários, dos governantes. Sem isso, a gente não sai do lugar. Nós entramos naquilo da revigoração do centro de São Paulo. Claro, de São Bernardo, de São Caetano, de São Tomé, de Guarulhos. Que contribuição, eu achei muito interessante essa colocação do Ailton. E esse nosso bate-papo, depois, ao final, eu vou lançar aqui um desafio para nós três. Então, mas Como você contribui? Deixa eu fazer uma consideração, que esse assunto é extremamente importante, essa questão que foi a última questão levantada, sem demérito das demais. Mas eu diria o seguinte, nós temos que nos preocupar com passageiros que ainda estão conosco, com aqueles que nós perdemos e com aqueles que nós precisamos de atrair.
É assim, essa é a visão que nós temos que ter. Para que isso possa acontecer, nós temos que trabalhar com 5 pontos fundamentais da prestação de serviço com qualidade. Primeiro, qualidade do veículo, do material rodante, que é a expressão mais técnica que a gente usa. Nós temos em São Paulo os melhores ônibus do mundo. Particularmente agora, com ar-condicionado, com porta USB, com suspensão a ar, com câmeras internas, externas, piso baixo, acessíveis aos deficientes, tudo o que você quiser. Material rodante não é problema. 2, eu já mencionei aqui que a frota circulante em São Paulo é da ordem de 13 mil ônibus rodando diariamente. Eu preciso ter um sistema de controle dessa frota em tempo real para eu saber onde estão esses ônibus, quanto eles estão transportando e que atuação eu preciso ter, mas em tempo real. Eu não posso trabalhar com o dado de ontem. Sabe? Esse dado já foi, essa situação já passou. Eu preciso ter um sistema de controle. Infelizmente, a cidade de São Paulo não dispõe disso. Tecnologia existe sobrando. Nesse novo contrato que nós assinamos, é parte do escopo das empresas adquirir um sistema de monitoramento e controle. Nós precisamos de gente treinada, certo? Os nossos operadores, os nossos fiscais, os nossos controladores precisam de ser gente capacitada. Eu sempre faço uma referência ao seguinte, você que anda de avião, você já viu um comandante, a tripulação, né, de um avião circulando pelo saguão de um aeroporto com barba por fazer, andando de tênis, não sei o quê? Eles têm orgulho de envergar aquele uniforme. Eu quero que o nosso operador de ônibus tenha orgulho de envergar o uniforme, que em São Paulo, né, é personalizado por empresa e tal. Eu preciso de um sistema de informação que, se, né, a gente não desenvolver, o poder concedente ou as empresas operadoras, não tem muita importância não, porque o mercado desenvolve. Nós já temos aí o Movit, nós temos outros sistemas que oferecem informações. A ferramenta está aí. Os aplicativos hoje são desenvolvidos com facilidade. Agora, o quinto pilar de sustentação disso, certo? Ele chama-se infraestrutura. Então, eu diria assim, se eu pudesse fazer uma recomendação para os candidatos a prefeito do ano que vem da cidade de São Paulo, eu diria, eu gostaria de fazer 3 sugestões para vocês para melhorar a qualidade do transporte. Infraestrutura, infraestrutura e infraestrutura. As outras, a gente cuida. Agora, a infraestrutura, sem o poder concedente atuando, a menos que se façam PPPs, parceria público-privada, dá até para fazer. Buscar iniciativa privada, né, para poder investir na melhoria do sistema de circulação dos ônibus e aí, né, desenvolver faixas de domínio próprias e corredores próprios. Mas difícil fazer isso agora, onde a gente acabou de fazer uma licitação e o sistema está mais ou menos distribuído hoje entre as 24 concessionárias, novas concessionárias. Mas, de qualquer forma, né, o prefeito, os candidatos, e a gente tem essa preocupação no nosso SP Urbanos, de contactar todos os candidatos e dizer a ele, ó, de transporte, só se preocupe com 3 coisas. Infraestrutura, infraestrutura e infraestrutura. O resto a gente ajuda a fazer. Agora, a infraestrutura demanda projeto, demanda desapropriação, demanda construção, né, e demanda uma decisão política, muito bem colocado pelo Ailton, porque primeiro você não faz omelete sem quebrar os ovos, certo? Você vai ter perturbação durante o período de implantação. 2, você tem que ter desapropriações. Não dá para você pegar uma rua estreita e ali você querer fazer um corredor. Não cabe, não cabe. Vide o que aconteceu na cidade de Bogotá, que é um exemplo, né, citado pelos técnicos todos de transporte, quando foi feito o Transmilênio, e eles rasgaram, certo, um pedaço da cidade e criaram um sistema com um ônibus que transportou 40 mil passageiros por hora por sentido. Hoje está degradado, né, Ailton? Infelizmente não houve um acompanhamento disso, o sistema degradou um pouco, ainda tem uma importância fundamental na matriz de... Mas provou que era possível. Mas provou que era possível você transportar 40 mil passageiros com um índice de ocupação como esse, né? Ou quando o Ailton mencionou de 6 passageiros por 7 passageiros, nós que temos cabelo branco, né, ou já perdemos o cabelo, a gente usava esse índice, 6 passageiros por metro quadrado, para fazer dimensionamento. Só que hoje as pessoas carregam uma mochila nas costas que você não consegue botar 6 pessoas com mochila em 1 metro quadrado. Eu vejo que o nosso bate-papo atingiu os objetivos. Antes de eu colocar um desafio para nós 3, nós já estamos extrapolando o tempo e eu darei primeiro 2 minutos para cada um.
e depois eu lanço o desafio, quero ver se os amigos abraçam esse desafio. 2 minutos. Não, primeiro, Francisco, eu roubei o tempo dele outra vez. Tá vendo? Lá. Agora ele passou para mim, né? Agora, certo. Vamos lá. Não, eu acho... Você é camarada, o cara achou ruim. Pois é, verdade. Não, você faz o bem para os outros, É. você vê como é que é. Eu queria primeiramente, cumprimentá-lo, né, pela iniciativa. Acho que você está prestando um serviço extremamente importante e relevante ao setor, trazendo, né, para o conhecimento, né, e eu tenho certeza que você vai botar isso em redes sociais, né, o conhecimento. As pessoas às vezes não conhecem o sistema, né? Infelizmente, o sistema, teve uma diretora, eu acho ela uma tremenda técnica. Ela dizia o seguinte: o sistema de São Paulo não é legível. As pessoas não conseguem ler o sistema de transporte de São Paulo, porque ele é tão complexo, ele é tão, sabe, emaranhado, o trilho com o pneu, né, que é muito difícil de você entender. Então, normalmente a pessoa usa o ônibus para fazer aquele deslocamento. Se ela muda, né, o deslocamento, ela não sabe como se virar. Por mais que a gente tenha um sistema de cores e tal, etc, etc. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta. Primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa. 2, agradecer o convite. 3, dizer que a gente está sempre à disposição de você para vir aqui debater. Transporte é o nosso dia a dia, é a nossa paixão. Com certeza. Certo, né? Não tem como, você quer discutir esses assuntos, mas você quer discutir integração, você quer discutir custo, você quer discutir, chama esses dois aqui, certo? Que a gente vem aqui, né, para dar a nossa opinião, né, de pessoas que tratam o assunto com a maior isenção, né? Quer dizer, nós somos técnicos, né? Já trabalhamos para várias administrações, de várias ideologias, né, e continuamos marchando na busca por produzir serviço de qualidade para a população. Eu queria aproveitar o ano que vem, né? O ano que vem nós vamos ter uma troca de prefeitos, excetuando os que se candidatam e acabam ganhando a eleição. É um ano propício. Eu acho que a tua iniciativa de pensar no que vem em seminários, em cursos, etc., porque é verdade o seguinte: o cidadão entra como prefeito, a primeira coisa que dão para ele é a lista de hospitais que estão para fechar ou já fecharam, pronto-socorro, maternidade, escola que está sem isso, aquilo. Cara, nesses 2 itens ele já morreu, né? E ele fica imaginando que o transporte deve ser um inferno maior do que é, o que também não é verdade. O Brasil andou por caminhos tortos. Ailton, desculpa, Tito, mas isso sem dizer que muitos deles acham o seguinte, que o transporte é problema de empresário. De empresário privado. Isso não é um serviço público. Na saúde, a educação, a segurança, isso é serviço público. O transporte é negócio de empresário. Isso é uma grande... Até na Constituição, o transporte público como um dos direitos que deve ser levado. Da tua iniciativa, eu queria que a gente pensasse o seguinte: nós estamos em dezembro, nós temos 9 meses, que é sempre um período para nascer boas ideias e principalmente se construir, para estabelecermos um conjunto de projetos, de programas, para trazer, às vezes não necessariamente para o prefeito, mas aquele cidadão que vai cuidar, nessa lembrança que o Francisco acabou de colocar. Bom, além de necessário, ele é possível. Não é um salto e você vai resolver tudo. Não, existem caminhos que te permitem você otimizar. O que nós jogamos fora por falta de planejamento inadequado ou adequado é uma barbaridade. E nós não precisávamos cometer tantas vezes os mesmos erros. Existem caminhos simples, objetivos e até baratos. Claro, não tem mágica. É pegar aquelas soluções que deram certo em vários lugares e evitar as grandes bobagens que a gente insiste em continuar cometendo em outras cidades. Bom, os senhores foram piscados pela mosca do entusiasmo. E é isso que eu procurava nos dois. Qual é o meu desafio? A partir de hoje, nós estamos abrindo esse canal e, passado esse período de final do ano, nós voltaremos e, com expertise da NTP, na sua pessoa, com a expertise do Francisco, com a SP Urbanos, eu tenho certeza que nós vamos sair do campo das lamentações e vamos trazer propostas. E vamos criar, a 6 mãos, uma agenda de participação em que nós passaremos
a elaborar essas propostas e iremos divulgar a quem quer que seja e vamos dar conhecimento à população em geral, como o próprio Francisco citou. Aonde que você vai divulgar? Nós realmente falaremos para o mundo, porque o transporte coletivo, ele tem que sair da vitimização, ele tem que sair para a solução. E nós temos a solução, nós sabemos os caminhos, né? Nós não chegamos agora, nós não iniciamos agora. E parte delas é praticada com sucesso em vários lugares. E nós vamos contribuir, por isso que, senhores, o Ailton Brasiliense, e eu já disse antes de iniciarmos essa conversa, ele é figura, ele será o pensador do Temas em Debate, já está convocado, o salário será... Rublos. Muito isso. O Francisco da mesma forma, e nós vamos planejar e eles terão uma surpresa muito grata e é com grande entusiasmo que eu os recebo aqui e nós receberemos a vocês. Obrigado. E encerrando, só para falar um tchau para todos, e isso aqui é empresário, usuário, aqueles que trabalham nas empresas, confie nesse segmento que ele é fantástico. Bom, eu acredito naquilo que foi dito até agora, tenho praticado isso eu e a própria Associação Nacional de Transportes Públicos e vamos em frente. O fundamental é estabelecermos um pacto e cumpri-lo. E vamos cumpri-lo. Francisco? Não, é isso mesmo. É isso aí. Somos parceiros, né? Queremos, né, discutir os assuntos e buscar, como você muito bem colocou, certo? Sem lamentações, sem vitimização. Nós temos propostas, temos soluções e, se não temos, sabemos onde buscar as ideias que deram certo? Em várias cidades, no Brasil, no exterior. Quer dizer, a gente reúne, particularmente na NTP, né, uma gama de pensadores, de técnicos de altíssimo calibre, de altíssimo nível, que podem, de fato, trazer, né, contribuições muito significativas para a melhoria do serviço. Muito obrigado a ambos e aguardem. Muito obrigado a todos vocês que prestigiam Temas em Debate. E não é mais do Sindicato da ABC, é de todos nós. Muito obrigado.